Paz do Senhor, cumprimento da igreja, com a paz do Senhor. Quando nós nos referimos à igreja, a palavra de Deus fala que a igreja somos nós. A igreja não é templo, a igreja não é parede, a igreja não é tijolo. A igreja não é um local, e sim é a morada do Espírito Santo que somos nós. Você é igreja, eu sou igreja. E a palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estiver reunido em nome do Senhor, ali ele se faz presente. Então, baseado na palavra de Deus, nós temos a plena certeza que Deus se faz presente aqui conosco, neste momento. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele nos dá a oportunidade, mais uma oportunidade, de estar adorando, de estar glorificando o Teu santo e precioso nome. Nós sabemos que em muitos locais do nosso querido planeta Terra, tem vários países, várias pessoas, neste momento, fazendo um culto como esse nas escondidas. Porque se alguém aparecer com isso aqui, é considerado criminoso. Então, ele é morto, a família é morta, é preso, é açoitado. Então, nós temos que aproveitar, enquanto ainda nós podemos falar livremente da palavra do Senhor. Porque esse dia, infelizmente, vai chegar, que a perseguição da igreja acontecerá. Porque a palavra de Deus, ela diz que nos finais dos tempos, abreviaria-se muito o amor, a compaixão, iria ter muitos falsos profetas. Então as pessoas iam ficar muito atarefadas com o seu cotidiano, com as coisas mundanas, com as coisas do dia a dia, e esqueceria ou esfriaria com a palavra de Deus. Então, por esse motivo, nós não podemos perder a oportunidade que temos de adorar e de glorificar o santo e precioso nome de Deus. E nós iremos começar, a Alessandra vai puxar aqui um hino da harpa, e assim nós prosseguiremos com a palavra. Amém? Amém. Também dá assim. Puxa o celular para mim. Tá em cima. Do meio para cima, para a No meio da esquerda. esquerda. Embaixo. Para cima. E para cima. Acompanha. Mas que eu queria ajudar, irmão. É porque ele tá... Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzir-nos a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aleluia. Amém?
Só um. Tá bom. Nós vamos estar lendo 2 Timóteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 10. Novo Testamento. Aí, Tessalonicenses, Colossenses, lá para o final. 2 Timóteo 3, 10. Amém? Aqui a palavra de Deus, ela diz assim: o desafio de Paulo a Timóteo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque, desde criança, você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Mediante a fé em Cristo Jesus, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Glória a Deus. Alessandra, ora para a gente iniciar a nossa... Se puderem ficar em pé. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui nesta noite para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Pedimos para que o Senhor venha estar conosco neste momento, falando aos nossos corações, usando o Teu servo, Senhor, conforme a Tua vontade. Fala, Senhor, a Tua palavra conosco, para que entre os nossos corações possamos entender e compreender o que o Senhor está falando conosco. Nessa noite, o Senhor venha falar conosco, para que possamos transmitir para outro. No nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor, ela nos diz que Paulo, ele lançou um desafio ao seu irmão em Cristo, Timóteo. E a palavra de Deus, ela nos diz que a caminhada com Cristo, ela nunca foi fácil, nunca será fácil. A caminhada com Cristo, ela tem que ter perseverança, ela tem que ter convicção, ela tem que ter, você tem que abrir mão, você tem que se doar para que você consiga caminhar com Cristo. Aqui Paulo começa dizendo a Timóteo que ele conhece a caminhada dele. Ele sabe o que ele passou, o que ele enfrentou, o que aconteceu com ele nessa caminhada. E é interessante que o que Paulo enfrentou na trajetória dele, muitos de nós, eu creio que não suportaria. Porque aqui tem perseguição, tem sofrimento, tem açoite, tem quase morte, tem prisão, tem frio, tem fome, tem sede, tem nudez, tem abandono, tem traição. Tudo isso Paulo experimentou por amor a Cristo.
Tudo isso Paulo passou por amor a Cristo, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, porque Cristo tem uma chamada para mim e para você. Cristo, ele tem uma chamada especial para cada um de nós. Ele conhece o seu talento, ele conhece a sua capacidade, ele sabe do que você é capaz. Então, quando Cristo te chama, quando Cristo olha para você e fala: ei, eu estou aqui. Você tem que fazer assim como Samuel, que quando escutou a voz de Jesus, quando escutou a voz de Deus falando: Samuel, Samuel. Ele então entendeu que era Deus chamando e falou assim: eis-me aqui, Senhor. Mas muitos de nós não queremos aceitar esse chamado de Deus. Muitos de nós não queremos passar por situações semelhantes a que Paulo passou. É interessante que quando nós vamos olhar a trajetória aqui de Paulo, onde ele falou para Timóteo, que Timóteo conheceu o que ele passou, que Timóteo caminhou, que Timóteo viu o sofrimento. Paulo, outrora conhecido Saulo, ele perseguidor da igreja, ele um cara que matava, que açoitava, que prendia, que torturava. Se Paulo passasse aqui neste momento e visse essa igreja aqui neste momento, ele chegava aqui, os que não fossem mortos, seria preso, açoitado, e não importa se fosse homem, mulher, criança, não interessava. Se professasse uma fé cristã, Paulo não tinha dó e nem piedade. E Paulo assim então, ele foi um grande perseguidor de Cristo. Ele foi um grande destruidor do Evangelho. Então, com isso, ele espalhou os poucos cristãos que tinha na época, porque eles tinham muito medo de Paulo. Eles tinham muito medo, porque sabia que ele era um homem muito cruel. E Paulo, então, ele tinha um objetivo nessa terra, que era acabar, que era destruir, que era acabar com o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa era a principal missão de Paulo. Paulo não tinha desculpa de falar que não sabia o que estava fazendo. Paulo não tinha desculpa de falar assim: não, mas se eu soubesse. Porque Paulo, para quem não conhece, era um cara letrado, era um cara que estudou nas melhores escolas da época, era um cara que conhecia a palavra do Senhor profundamente, era um cara que falava várias línguas, era um cara que ele era um dos grandes dos soldados da época de Roma. Então Paulo não tinha desculpa, Paulo sabia exatamente o que ele estava fazendo. E aí o que eu pergunto é: será que você não tem sido este Paulo? Será que você não tem matado o Evangelho de Cristo onde você tem ido? Será que você tem refletido a glória, o poder? Será que você tem mostrado quem Cristo é na tua vida? Será que as suas ações, as suas atitudes mostram que você é um cara cristocêntrico? Será que você consegue entregar as suas aflições, as suas dores, os seus problemas para Cristo? Será que quando o vento bate, ele vai bater? E quando ele bate forte, você então entende que você precisa passar certas situações. Tem situações que a gente jamais vai entender, porque é só Cristo para nos explicar. Mas é preciso, porque nós precisamos de crescimento espiritual, nós precisamos confiar em Cristo, nós precisamos saber que a nossa força braçal, que a nossa carne, a nossa força bruta não é nada comparado a Cristo. E a partir do momento que nós pararmos de acreditar em nós mesmos, nas nossas próprias forças, então daí começa a mudança de vida. Só que Paulo, ele sabia disso tudo. Ele sabia que Cristo veio. Ele sabia quem Cristo era. Mas ele não teve um encontro com Cristo. E muitas vezes você está na situação de Paulo, que na época ele era chamado Saulo. Só depois que quando ele mudou de país, que trocaram o seu nome. Mas então, Saulo, ele conhecia Cristo de ouvir falar. Ele nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo. Será que você já teve esse encontro? Será que você já teve a experiência de falar: rapaz, o que me aconteceu só pode ter sido Cristo? Assim como Lucas falou para Paulo que nunca conheceu Cristo de carne e osso. Mas quando ele viu Paulo pregando, ele fala assim: por Deus, quando eu te vi pregando em Troade, eu vi Cristo em você. Tamanha propriedade que Paulo tinha, tamanho conhecimento que Paulo tinha, depois que ele teve um encontro com Cristo. Então a mudança de Paulo foi radical.
A mudança de Paulo não foi assim, não, eu vou, eu até falo, eu até campo. Não! Paulo realmente entendeu o verdadeiro motivo do Evangelho. Só que quando Paulo encontrou Cristo, foi da pior forma possível. Paulo então, ele estava aqui açoitando, perseguindo a igreja. Quando de repente Cristo encontra com Paulo e com a glória de Cristo, com aquela glória maravilhosa, magnífica, Paulo não conseguiu ficar em pé. E Paulo cai de rosto, prostrado ao chão. E Paulo vira e olha para aquela glória e fica cego na hora. Então Jesus vira para Paulo e fala para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem és tu, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, a quem você persegue? Então muitas das vezes eu, você, nós estamos na mesma caminhada de Saulo. Nós estamos perseguindo o Evangelho de Cristo, muitas das vezes sem saber. Muitas das vezes diminuindo o que Cristo tem feito por você. Quanto testemunho você já contou? Quanta mudança de vida você já teve? Quantas vezes você pôde bater no peito e falar assim: ei, Deus é comigo. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque nós temos muita facilidade em criticar, nós temos muita facilidade em acusar, em virar para Jesus e falar: por quê? Por quê? Se você agora pudesse encontrar Jesus face a face, olhar para Ele, será o que você falaria? Será que você aproveitaria um momento com Cristo para adorá-lo, para chorar, abraçar, amar? Ou será que você ia despejar os seus porquês? Por quê? Porque quando nós passamos por dificuldades, por tribulações, então nós questionamos a Deus e muitas das vezes até duvidamos da existência de Deus. E Saulo, então ele conhecia Cristo de ouvir falar, mas ele não tinha experiência com Deus, até esse dia, até esse encontro. E é isso que ele está falando a Timóteo. Ele está falando assim: Timóteo, você sabe o que eu passei, você passaria? Será que vocês passariam o que Paulo passou? Porque então ele ficou cego e Jesus virou para ele e falou assim: eu sou aquele a quem você persegue. E ele então, caído, prostrado em terra, ele adorou o Senhor e Jesus mandou ele ir na casa de um profeta e falou para ele: vai lá, vai na casa dele e ele vai curar a tua cegueira. Então, passados-se 3 dias, ele foi na casa do profeta Ananias e ele então foi curado da cegueira. Mas quando Jesus falou para o profeta, falou: olha, eu estou te enviando um homem aí, Saulo de Tarso. Ele falou: que isso, Deus? Esse cara é um sanguinário, esse cara é um assassino cruel e impiedoso, esse cara vai chegar aqui e vai matar todos nós. E Jesus virou para ele e falou: não, ele teve uma mudança de vida, porque ele teve um encontro comigo. E é isso que nós precisamos entender. Muitas das vezes nós vemos as pessoas caídas, as pessoas errando, as pessoas no caminho errado, e nós falamos: não, esse não tem jeito, esse não tem conserto, esse já era. Realmente não tem jeito, não tem conserto e já era, se ele não tiver encontro com Jesus. Porque se ele tiver um encontro verdadeiro com Cristo, a mudança de vida é radical. E nós temos vários exemplos que eu poderia citar aqui na Bíblia de mudança radical, de pessoas que mudaram a sua trajetória após ter um encontro com Jesus. Paulo, quando ele manda suas cartas a Filemão, ali acontece um fato muito interessante. Nessas cartas, tem um personagem ali que chama Onésimo. Esse camarada era um escravo, ele era escravo de Filemão. Filemão é um cara muito rico, muito poderoso. Então a Bíblia diz que Onésimo, por algum motivo, rouba Filemão. Ele rouba e foge. E quando isso acontecia, quando o escravo fugia, quando o escravo roubava, normalmente ele era morto. E Filemão sabia disso. Ele sabia que precisava encontrar esse escravo e punir ele de forma severa. E Onésimo então, fugindo daqui e dali, quem ele encontra? Paulo.
Ele então encontra Paulo. Será que se Onésimo tivesse encontrado você, se tivesse encontrado a mim, será que nós faríamos o que Paulo fez? Paulo então, em vez de acusar, em vez de massacrar Onésimo, sabe o que Paulo fez? Pregou o amor de Cristo para Onésimo. Então, a propriedade de Paulo foi tão forte, tão poderosa, que Onésimo aceitou Jesus radicalmente. E ele mudou de vida radicalmente. Ao ponto de Paulo virar e falar assim: Filemão, recebe Onésimo, recebe meu irmão em Cristo, mas não recebe ele como escravo, recebe ele como irmão, recebe ele como se você estivesse recebendo a mim, Paulo. E mais, se ele te deu algum prejuízo, eu vou pagar. Recebe nosso irmão em Cristo. Antes, Onésimo não servia de nada. Onésimo era um zero à esquerda, mas hoje ele é importante no Evangelho. Recebe ele. E Filemão, ele então, a igreja de Filemão era como aqui está acontecendo agora, era na casa de Filemão. Então Paulo pede para que ele recebesse Onésimo. E então o que eu quero te mostrar é que muitas das vezes nós precisamos de um Paulo na nossa vida. Nós precisamos de alguém para abrir os nossos olhos. Nós precisamos de alguém para que venha falar do amor de Deus, para que você então venha arder no teu coração e falar: eu preciso mudar de vida. Eu preciso de mudança. Ao ponto de Paulo, cara, abaixo de Cristo, aqui nessa terra, não teve ninguém que pregou mais o Evangelho do que Paulo. Não teve ninguém que abriu mais igrejas do que Paulo. Paulo, ele era um cara excepcional, acima da média. Acima de Paulo, só Jesus. Ao ponto de Paulo virar e falar assim: ei, recebe o Cadu. Eu assino embaixo por ele. Recebe o Mateus. Eu assino embaixo por ele. Recebe o Johnny. Recebe a Esther, a Dona Maria, o seu Francisco, a Alessandra. Será que você tem essa mudança radical de vida ao ponto de Paulo virar e falar assim: recebe ele, como se fosse eu, e mais, se ele te causou algum prejuízo, eu vou pagar. Isso é maravilhoso demais, e é isso que Paulo está mostrando aqui a Timóteo. Está falando assim: ei Timóteo, a minha mudança de vida foi radical, mas não foi porque eu tive um encontro com Cristo, não foi porque eu tive uma mudança de vida que as lutas acabaram, não. Muito pelo contrário, a partir do momento que eu encontrei Jesus, que eu mudei de vida, que eu tive uma mudança radical, aí que as lutas veio. Aí que veio. Mas então qual a diferença de Paulo estar com Cristo e Paulo estar sem Cristo? Você está com Cristo, você está sem Cristo. É porque quando as lutas vierem, vão vir, você vai saber lutar com as armas certas. Você vai saber fazer a coisa certa. Você vai saber a hora de chorar, a hora de sorrir, a hora de cantar, a hora de calar, a hora de falar. Você vai saber, porque o Espírito Santo que vive em você, que vai te conduzir daí para frente. E não é mais você, e sim Cristo Jesus. O negócio é que quando nós temos o chamado que acontece para nós, se você for pegar as escrituras, ali quando Paulo foi encontrado, Paulo vira e fala assim: ei, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Olha isso é tremendo, porque Paulo, uma das maiores autoridades eclesiásticas da época, virar e falar assim: eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, eu sou o menor. Eu preguei, eu falei do amor de Cristo, eu fui açoitado, eu apanhei, eu fui preso, mas isso não teve nada a ver comigo, e sim com Cristo que vive em mim. Quem me conduzia, quem me fortalecia, quem me dava estratégia, era o Senhor. Eu ia onde o Senhor mandava eu ir. Eu fazia o que o Senhor mandava eu fazer. É por isso que Paulo disse: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque nós somos carne, e a nossa carne ela pende para fazer o mal. Se nós não tivermos ali o guia, se nós não tivermos ali a condução do Espírito Santo, nós só entramos em caminhos tortuosos. Mas aí você então fica contestando, fica falando, fala: poxa, você está falando isso porque você não conhece a minha caminhada.
Você está falando isso porque você não conhece a minha vida. Você está falando isso porque você não sente as minhas dores. Você está falando isso porque você não sabe quantas lágrimas eu derramo nas madrugadas. Eu não conheço. Não conheço. Mas Jesus conhece. Mas o detalhe é porque nós temos a mania de sair debaixo da autoridade de Deus. Para você entender o que é Deus, é só você olhar para o teu pai, você olhar para um filho, você olhar para uma criação dessa, e você então imaginar o seguinte: o pai, ele não quer o mal do filho, mas o filho não tem intimidade com o pai, o filho não obedece o pai, o filho não convive com o pai, o filho não tem nenhum tipo de experiência com o pai. Então, o pai, o que lhe resta fazer? Deixar o filho. Ele fala: eu não queria que ele fosse. Esse caminho que ele vai está errado. Mas eu falei que não é aí. Eu falei que não é assim. Eu expliquei para ele que esse caminho é tortuoso. Mas ele tem a livre escolha. E quando você pergunta por que Deus permite que aconteça o que acontece conosco, a resposta para você é muito simples. Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Deus, ele sabe de tudo. Deus conhece tudo. Mas Deus, quando ele criou a você, quando ele criou a mim, ele não criou robôs. E ele nem quis criar robô. A primeira criação de Deus, que foram os anjos, ele então olhou e falou assim: eu quero criar agora pessoas diferentes. Porque os anjos ficam o tempo todo santo, 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 santo. Porque foi para isso que eles foram criados. Mas então Deus falou: eu quero fazer uma criação que venha me amar pelo que eu sou, não por imposição. Então, para você entender o que eu estou te dizendo, é como se você pegar o teu celular agora e falar assim: eu quero tirar uma foto, você tira a foto. Não, eu quero ligar, você liga. Não, eu quero escutar uma música, eu escuto uma música. Não, eu quero ver vídeo, você vê vídeo. Porque o teu celular, ele é programado para fazer tudo isso que você quer que ele faça. Mas ele nunca vai te amar. O celular nunca vai te amar. Você nunca vai conseguir um amor verdadeiro de um celular. Então Jesus, Deus, ele nunca quis que nós o amássemos por imposição. É por isso que ele deixou o livre-arbítrio. É por isso que ele deixou 2 caminhos. É por isso que ele deixou a Eva escolher entre comer ou não a maçã. A Eva, ela teve opção. Deus poderia ter interferido na hora. Ele poderia. Mas ele queria pessoas que o adorassem em espírito e em verdade. E o nosso Jesus, o nosso Deus, é o único Deus que ele se diminuiu, ele deixou a sua glória, diminuiu, para que ele pudesse falar face a face comigo e com você. Porque Jesus, na glória dele, jamais nós conseguiríamos falar com ele. Porque ao olhar para Jesus com aquela glória total, nós seríamos consumidos. Então, ele desceu do seu trono, veio para essa terra e se fez um de nós. Ele se fez um de nós, para que você pudesse entender que você tem a livre escolha. É por isso que hoje, quando você vai fazer algo errado, você sabe que está errado. O lado esquerdo fala: faz. O lado direito fala: opa, cuidado. O Espírito Santo, ele te incomoda. Ele fala para você. Ele mostra para você se não é o caminho certo. Mas ele não te induz. Ele não te induz. Ele olha, se entristece, mas deixa as suas escolhas. E é por isso que hoje nós vemos muitos homens poderosos, muitos homens que são homens e mulheres de Deus, são levitas, são pregadores, são cantores, são obreiros, são diáconos, que têm abandonado o Evangelho. Por que têm abandonado o Evangelho? Porque os ventos que batem são ventos fortes. Muitas vezes vem o vento da esquerda, da direita, de frente, de trás, e eles batem e batem forte. E você fala: Senhor, por quê? O que está acontecendo? O que eu quero que você entenda é que você tem a escolha de continuar perseverando, que você tem a escolha de continuar firme com Cristo. Porque você estando firme com Cristo,
a vitória é certa em nome de Jesus. Ela é certa. O problema é porque ela não é da forma que nós gostaríamos que fosse. Como que nós gostaríamos que as coisas acontecessem da forma que nós queríamos? Opa, estou rico. Opa, estou curado. E assim acontecesse. Paulo, um dos maiores pregadores do evangelho que esse mundo já teve, ele tinha um espinho na carne. E quando ele virou para Jesus, ele virou e falou assim: o Senhor podia tanto tirar esse espinho, dói demais. Jesus olhou bem no olho dele e falou para ele assim: ó, a minha graça te basta. O que isso está dizendo? Está dizendo para Paulo, falando: Paulo, você precisa desse espinho para ir para o céu. Você precisa dessa luta para ir para o céu. Porque o que vai te levar para o céu é a minha graça. O que vai te levar para o céu é você caminhar comigo. Se eu tirar esse espinho da tua carne, você pode correr o risco de me abandonar. Porque você pode achar que agora não precisa mais de mim. E muitos de nós somos assim. As coisas estão dando errado, nós fazemos campanha, nós jejuamos, nós lemos a Bíblia, nós cantamos, nós oramos, nós buscamos ao Senhor dia e noite. Quando as coisas melhoram ou começam a melhorar, o que é a primeira coisa que a gente faz? Abandona o Senhor. E o abandonar o Senhor é tão interessante que você pode olhar, é como se ele estivesse com a mão aqui, ó, e você aqui embaixo. Ele nunca vai recolher essa mão, a mão dele fica aqui o tempo todo, mas aí você está aqui embaixo, as coisas começam a melhorar, você começa a desviar o caminho, começa a desviar, e Jesus vira para você: não é por aí, filho, não é por aí, e você já está aqui. Quando você então desviou, quando você saiu da proteção do Senhor, você agora abriu brecha para Satanás agir, e aí começa. Aí as tribulações vêm, aí o carro quebra, aí a moto quebra, aí o dinheiro acaba, aí o emprego fecha, aí as coisas começam a dar errado, aí o namoro termina, o casamento vai de mal a pior, a doença volta, a doença acontece, vem a morte, vem o desespero, vem a solidão, a traição e etc. E aí você quer culpar Deus, e Deus vira e fala: filho, olha, eu estou aqui, você que mudou a sua rota. É por isso que a Bíblia fala que o caminho é estreito, que você não desvia nem para a direita nem para a esquerda, porque se você continuar nesse caminho aqui, Jesus vai estar o tempo todo conduzindo você ao caminho que leva ao céu. Quantos de nós têm falado do amor de Deus? Quantos de nós têm falado: poxa, Deus não, eu estava assim, Deus mudou minha história. Nossa, aconteceu um negócio interessante, eu precisava disso, eu orei a Deus e Deus fez. Então é tão interessante que quando Deus age, que quando Deus faz, nós temos a mania de desviar dos caminhos do Senhor. E é por isso que eu peço a Deus, falo: Senhor, não deixa que isso aconteça comigo, porque nós vivemos em tribulação o tempo todo, nós vivemos com dificuldade o tempo todo, esse mundo jaz do maligno. Nós com Cristo já é uma caminhada difícil, imagina nós sem Cristo. Aí eu te pergunto, será que você passaria o que Paulo passou? Esse desafio que Paulo fez a Timóteo, ele também faz para você. Ele fala assim, ó, olha, aqui ele diz assim, ó, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Olha isso. Isso aqui nós estamos falando agora de Paulo, um homem perseguido, de perseguidor a perseguido, um cara que foi espancado, um cara que foi açoitado, um cara que foi preso, um cara que morreu na prisão. Ele estava numa prisão chamada Marmetina, solidão, total, frio, escuridão, tudo de ruim, um cheiro terrível. E dentro dessa prisão, ele escreve uma carta, falando: ei, não desanima, Cristo é lindo, Cristo é maravilhoso. Olha isso, o cara dentro da prisão, sabendo que ia morrer, dessa prisão marmetina, só tinha duas formas de você sair dali: ou se você morresse de doença, ou na hora de você ser executado, só. Você não saía de outra forma. E Paulo sabia que ele só ia sair dali para a morte. Mesmo assim, ele mandava você
ter fé, você se alegrar. Tanto é que a carta de Paulo, quando ele estava nessa prisão, ela é chamada de carta da alegria. Olha isso, quando você lê a carta, ela fala assim, ó, alegrai-vos em Cristo. Outra vez eu digo-vos, alegrai-vos. Se você só lê a carta, você acha que Paulo estava no resort, que Paulo estava numa praia, que Paulo estava comendo churrasco, bebendo coca, estava de boa, curtindo um sol. Tanto que a carta, ela impulsiona a gente para cima. Seja fiel, alegre-se em Cristo, Cristo é bom. E o cara preso. E conosco não pode acontecer nada. Furou o pneu do carro, já é motivo de você virar o giraia. Aconteceu qualquer coisa, você já perde a estribeira. E aqui Paulo nos ensina, ei, você que tem me seguido de perto, presta atenção nisso. Olha a minha conduta, olha o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. E o que eu te pergunto é, será que esses atributos pertencem a você? Será que você tem fé? Será que você tem perseverança? Será que você tem paciência? Será que você ama? Porque veio um rapaz aqui um dia desse e falou assim, Francimar, eu vejo você um cara, você gosta tanto de ajudar as pessoas. Cara, isso é tão bacana, né? Eu falei para ele assim, falei, irmão, eu não faço mais do que minha obrigação. Fizeram muito por mim. Muito por mim. E hoje o que eu posso fazer, eu tenho prazer de fazer. Se eu posso ajudar, eu vou ajudar. E detalhe, a maioria das vezes as quais eu estendo a mão, eu não recebo nada em troca. Assim como eu sei que tem pessoas aqui hoje que é da mesma forma. Ajuda, sabe que não vai receber nada em troca, além de um sorriso. E fala, oh, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Cara, a Bíblia fala que é melhor a gente servir do que ser servido. Que é melhor do que a gente dar do que receber. Porque você tem que entender, se você está servindo, é porque você pode. É porque você tem do conhecimento. É porque você tem força física, vigor. Quantos não queriam estar no seu lugar agora? Ah, eu queria capinar um lote. Ah, eu queria arrumar um carro. Ah, eu queria correr, eu queria fazer qualquer coisa. Quantos não queriam estar no seu lugar e não pode? Então a gente só vai entender o que é amar, o que é paciência, o que é sentir falta, quando não mais podemos. Então é por isso que nós não podemos estar acusando. Ajuda por amor. Ajuda porque nós precisamos, nós viemos nessa terra para isso. Se você pode ajudar, ajude. Se você pode ajudar, ajude. Mas lembre-se o que a palavra do Senhor diz. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas nós temos a mania, eu dei esse copo aqui para o Guilherme, eu falo para todo mundo, nossa, eu dei um copo pro Guilherme. Ou você viu? Eu dei um copo pro Guilherme. Ó, eu dei um copo pro Guilherme. Para que? Isso vai acrescentar o quê? Você está querendo tapinha de homens, você está querendo ser ovacionado por homens. E eu quero te dizer, você está numa caminhada errada. Você tem que agradar a Deus. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar a sua história. Deus pode trazer o milagre que você precisa. Deus pode trazer aquilo que você tanto sonha. O homem não. O homem é o contrário. O homem é traição. O homem é egoísta. O homem é invejoso. Você fala, mas eu não tenho nada. Eu garanto para você que tem um monte de gente que inveja a tua vida. Porque muitas das vezes a inveja não é em dinheiro, bens materiais. É pelo que você é. É pela pessoa que você é. As amizades que você tem, todo mundo gosta de você. Quando você chega, fala, nossa, fulano chegou, senta aqui comigo aqui. Cara, não, senta de cá. Então você fala, pô, eu queria ser assim. Então, esse cara é um camarada que todo mundo quer estar perto, que quando chega faz a diferença do ambiente. Então nós devemos ser assim, nós devemos refletir essa alegria. Porque esse mundo que nós vivemos, tão difícil, tão complicado, já tem sofrimento demais. E aqui Paulo fala assim, ó, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então Paulo, ele falou, olha, não se engana, não se iluda. Não pense
você, porque agora você virou para Cristo, que agora você está vivendo uma vida cristocêntrica, que você não vai ter perseguição, vai ter. Só que agora você tem o mestre dos mestres do seu lado. Só que agora você tem aquele que pode resolver os seus problemas de forma certa do seu lado. Só que agora nós temos Cristo do nosso lado. Cristo, ele não é poderoso. Cristo, ele é todo poderoso. Cristo, ele não é conhecedor. Ele tem todo conhecimento. E aqui ele fala assim, para a gente encerrar. Quanto a você, Guilherme, Mateus, Cadu, Esther, seu Francisco, Dona Maria, Alessandra, Johnny e todos vocês. Ele fala assim, quanto a vocês, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras e que sabe do que elas são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante Cristo Jesus. Então é esse o recado que Paulo tem para nós. Ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus, porque as pessoas têm mania de falar, mas a Bíblia foi escrita por homens. Foi escrita por homens, mas é inspirada por Deus. Assim como nós vemos tantas maravilhas aí hoje que o homem consegue fazer. Você fala, mas o homem que fez esse carro, sim, foi ele que fez, mas inspirado por Deus, porque se não é a inteligência que Deus permitiu que nós tivéssemos, jamais nós tínhamos capacidade de criar um círculo, de dar mais um carro, ou qualquer outra coisa que seja. Então, que você venha fazer como Paulo, venha ser perseverante, venha olhar para Cristo, venha ser cristocêntrico. Sofrer, vamos. Passar por luta, vamos. Mas vamos amar mais, sorrir mais, crer mais, buscar mais e reclamar menos. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória para você e para a sua família, em nome de Cristo Jesus. Amém? Esther, puxa a oração final para nós, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor, que nós tivemos em Tua presença. Nós estamos em Tua presença de comunhão, de conhecimento. Pai, que o Senhor venha, Pai, trazer essa palavra que foi hoje, Senhor, trazida aos nossos ouvidos, mas que ela venha estar selada em nossos corações. E que, a partir desse momento, Senhor, cada palavra que foi dita, Senhor, cada leitura que foi feita da Tua palavra, que venha, Senhor, entrar para os nossos corações, que nós venhamos nos lembrarmos daquilo que o Senhor trouxe às nossas vidas e que nós venhamos, Pai, a retribuir isso de forma, Senhor, a atingir outras pessoas e que nós venhamos também a estar cumprindo o propósito do Senhor nas nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a nossa semana. Que o Senhor venha, Pai, dar a nós uma semana de vitória. Que o Senhor venha estar conosco, Pai, nos momentos de luta, nos momentos de aflição. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar em nós, Pai, assim como em Ti. Que nós venhamos, Senhor, a sentir a cada dia mais intensamente a vontade, Senhor, de estar mais próximo de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado.